Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, estávamos aqui no item 5, né? Falando um pouquinho sobre a solubilidade e a curva de solubilidade. Vimos como é que essas curvas foram construídas, certo? E agora vamos resolver um pouquinho de exercícios. Ah lá. Então, existem essas curvas de solubilidade para os mais diversos sais. Vamos trabalhar com os exercícios. Então tá lá, ó, uma solução saturada de cloreto de amônio foi preparada a 80 graus Celsius. Então ela foi preparada aqui, ó, 80 graus Celsius, utilizando-se 200 gramas de água. Posteriormente, essa solução sofre um resfriamento sob agitação até atingir 40 graus Celsius. Determine a massa de sal depositada nesse processo. A solubilidade de cloreto de amônio varia com a temperatura, conforme mostrado no gráfico abaixo, certo? Então, ó, mas perceba que a solubilidade que está aqui no eixo Y, a solubilidade é grama dissoluto por 100 gramas de água. Só que ele fez a brincadeira utilizando um copo com 200 gramas de água. Então, aqui você não pode se confundir, tudo bem? Então, qual que é a solubilidade desse sal, do cloreto de amônio a 80 graus Celsius? 60 gramas por 100 gramas de água. Só que num copo com 200 gramas de água, a quantidade, como eu dobrei a quantidade de solvente, a quantidade de soluto que vai ser capaz de ser dissolvida vai ser o dobro também. Então eu vou conseguir dissolver 120 gramas de cloreto de amônio em 200 gramas de água, certo? Então vamos resolver aqui, ó. A perguntinha que não quer calar é exercício 1, né? Ó, a gente precisa ter foco na resolução de exercício. Qual a massa de sal depositada nesse processo? A pergunta que ele está fazendo é: qual que é a massa de corpo de fundo que foi depositada? Essa é a pergunta. Então, para a gente conseguir achar essa massa, vamos lá. O que ele fez? Ó? Ele pegou 200 gramas de água num copo. Em qual temperatura? 80 graus Celsius. Quando a gente olha para o gráfico lá, a gente sabe que a 80 graus Celsius, a gente consegue dissolver 60 gramas de água, 60 gramas de NH4Cl, cloreto de amônio, por 100 gramas de água. Certo? Portanto, se eu pegar um copo com 200 gramas de água, eu vou conseguir dissolver 120 gramas de NH4Cl. Ó, aí ele falou pra gente, uma solução saturada de cloreto de amônio a 80 graus Celsius, utilizando-se 200 gramas de água. Então, se é uma solução saturada, então tem 120 gramas de cloreto de amônio, certo? Porque a saturação ocorre em 100 gramas de água com 60 gramas de cloreto de amônio, né? Se eu tiver 200 gramas de água, o dobro de água, eu tenho o dobro de massa que eu consigo dissolver, de sal, né? Então, o que ele fez? Ele tinha esse sistema, 120 gramas de cloreto de amônio em 200 gramas de água a 80 graus Celsius num sistema inicial. Aí, o que ele fez? Ele baixou de 80 graus Celsius para 40 graus Celsius de temperatura. Aí, a 40 graus Celsius, o máximo que eu consigo dissolver é 40 gramas de sal, isso é o que me informa o gráfico. 40 gramas desse sal em 100 gramas de água, né? Se eu tiver 200 gramas de água, o máximo que eu consigo dissolver é 80 gramas de sal, né? 80 gramas de sal. Só que eu dissolvi, né, 120 gramas de sal em 200 gramas de água. Então a pergunta que ele está querendo fazer, que ele está fazendo para a gente é: qual que é a massa de corpo de fundo? Essa é a minha pergunta.
né? Olha, eu dissolvi 120 gramas de cloreto de amônio em 200 gramas de água numa temperatura alta. Eu só consegui dissolver essa quantidade em 200 gramas de água porque estava numa alta temperatura. Deixei esfriar para 40 graus Celsius, né? Aí eu vim aqui e dei um totozinho, porque se eu simplesmente deixar esfriar, ela continua uma solução homogênea. Eu venho aqui e dou um totozinho. O que acontece? Forma corpo de fundo. Na hora que eu dou um totozinho no copo com a mistura, ocorre a precipitação. A pergunta é, qual que é a massa desse meu precipitado? Certo? Essa é a pergunta. Bom, é só pegar na temperatura de 40 graus Celsius, que é a temperatura final. Qual que é a solubilidade do sal? É 40 gramas por 100 gramas de água. Como é que eu sei disso? Olhando para o gráfico. Tá lá, ó. A 40 graus Celsius, o máximo que eu dissolvo é 40 gramas de soluto por 100 gramas de água, né? Mas eu tinha, em 200 gramas de água, o máximo que eu consigo dissolver é 80 gramas de soluto, e não 40, porque dobra a quantidade de solvente, a relação é dobrada, certo? Então 80 gramas por 200 gramas de água, eu tinha 120 gramas de cloreto de amônio, dissolvido em 200 gramas de água. Então 120, que é o que eu tinha dissolvido, menos 80, que é o que aguenta dissolver, eu tenho que é 40 gramas de soluto, que precipita. Então essa massa que forma corpo de fundo é igual a 40 gramas. Tá claro isso, gente? Todo mundo conseguiu entender? Então esse daí é o exercício 1, tá? Fica para casa. Esse daí o tio já resolveu para você, mas vai ficar para casa para entregar no domingão. Exercício 2. Vamos fazer junto para você entender como é que a gente utiliza os dados de gráficos e tudo mais e a respeito da solubilidade. Então tá lá. Exercício 2. A solubilidade do oxalato de cálcio a 20 graus Celsius é de 33 gramas por 100 gramas de água, certo? Perguntinha: qual a massa em gramas de oxalato de cálcio depositada no fundo do recipiente quando 100 gramas de oxalato sólido são adicionados a 200 gramas de água? Então vem com o tio. Exercício 2. Então, o que ele me deu lá no exercício? A solubilidade do oxalato de cálcio. Qual que é a solubilidade a 20 graus Celsius, né? A solubilidade é 33,0 gramas de oxalato, né, por 100 gramas de água, né? A pergunta que ele me fez foi o seguinte: qual é a massa de corpo de fundo? Qual é a massa em gramas de oxalato de cálcio depositada no fundo? Qual que é a massa? Essa é a minha pergunta. Quando eu tentar dissolver 100 gramas de oxalato de cálcio, 100 gramas para 200 gramas de água. Olha lá. Essa é a pergunta, né? Ó, eu sei que o máximo que eu consigo dissolver é 33 gramas em 100 gramas de água. Se eu tiver 200 gramas de água, qual que é a quantidade máxima de soluto que eu consigo dissolver? X gramas, é o dobro, né? Se eu consigo dissolver 33 em 100, em 200 eu vou conseguir adicionar 66. Então, fazendo a regrinha de 3 aqui, eu acho que o valor de X é igual a 66 gramas de soluto. No caso, o meu soluto é o oxalato de cálcio, né? Então, fazendo a regrinha de 3 aqui, 66 gramas de soluto. Só que o que ele fez? Ele jogou 100 gramas de soluto em 200 gramas de água. Então, qual que é a quantidade de corpo de fundo que a gente vai ter? Ó, em 200 gramas de água, o que eu descobri com essa regra de 3?
que eu consigo dissolver 33 em 100. Se eu tiver 200, eu vou conseguir dissolver 66. 66 é a quantidade máxima de soluto que 200 gramas de água consegue dissolver. Então, se eu joguei 100 gramas menos 66 gramas, que é a quantidade máxima que consegue dissolver, eu vou achar a quantidade de corpo de fundo, que no caso é 34 gramas, né? Porque 34 mais 66 dá 100. 34 gramas de corpo de fundo. Tá claro isso, gente? Então, 34 gramas de oxalato de cálcio vai para o fundo porque não vai conseguir dissolver. Beleza? Babinha, né? Olha lá. 3. Vamos ler junto aqui para você entender. Observe o gráfico a seguir e responda as questões que se seguem. Então, aqui ele colocou um gráfico com a curva de solubilidade de dois sais diferentes, do sal A e do sal B, certo? Perguntinha. Letra A. Qual a menor quantidade de água necessária para dissolver completamente a 60 graus 120 gramas de B? Letra B. Qual a massa de ar necessária para preparar a 0 graus Celsius com 100 gramas de água, uma solução saturada 1 e outra solução insaturada 2? Certo? Esse aí vai ficar para casa. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Exercício 4. Também vai ficar para casa. Dá uma pausa aí e resolve o exercício. Exercício 5. Também vai ficar para casa. Tá bom? Vou parando o vídeo por aqui, gente. Beijo no coração e até a próxima atividade.